Obrigado pelo convite. Estão escutando bem no fundo? Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui, falar um pouco da minha jornada, do que me trouxe a Portugal, essa terra que eu tanto amo e me sinto muito em casa aqui. Sou liderado super inovado com inteligência artificial. Eu ensino um olhar diferenciado para a inovação, um olhar que vê a tecnologia só como uma ferramenta de execução, mas inovação só para mim é cultura, é plano mental, é uma forma de gerar engajamento para que todos sigam o mesmo rumo naquilo que fazem. Vou colocar um número aqui na tela, eu quero que vocês me falem a primeira coisa que vem à mente de vocês. O que vem à mente de vocês? 8 bilhões. População. População global. Né? Claro que alguns pensaram, 8 bilhões é o depósito em euros que eu quero hoje na minha conta. Vamos trabalhar para isso. Quem sabe inovando só conseguimos mais rápido do que outras pessoas. Vou fazer uma pergunta que nunca ninguém fez. Se alguém já fez essa questão, e se souberem assim de cara, pago 100 euros agora, hein? Quantas pessoas já passaram na história da humanidade até hoje? Quantas pessoas já viveram? Quantas pessoas enterramos 7 palmos abaixo da terra? Só quantas pessoas aqui viveram, amaram, se frustraram, só foram atrás e se realizaram? Alguém saberia me dizer o número? Muito pouco. Mais? Chute em português, nós falamos. Só me deu chute? O chute calculado, inteligente. Não estou falando que ninguém é não inteligente aqui. Ele sabe, já viu 18 vezes a minha palestra, meu mentorado. 108 milhões de pessoas. Existe DNA igual? Não. Então eu começo falando que a primeira coisa que a gente tem que fazer para ver inovação é entender o quão único nós somos. Vocês nunca tinham se dado conta que cada um aqui é único em uma pessoa única, com a sua história, com seus sonhos, com seus potenciais e capacidades, uma em 116 milhões de pessoas. Com esse olhar a gente começa a pensar o que é inovação. E eu vou mostrar aqui porque que esse Fernando Sebra é tão único. O que me fez tão único assim? Eu começo essa história falando sobre o ano de 1911. Todos os anos são marcantes nas nossas vidas, certo? Cada um aqui, mas 1911 foi um ano muito marcante só na minha vida. Coisas importantes que aconteceram em 1911. Por exemplo, a consolidação da Primeira República Portuguesa. Está errado ou está certo? Eu pesquisei, se ninguém falar nada, está certo. Na França, esse sábado à noite só roubaram as joias de Napoleão, né? Sabemos que em 1911 houve o roubo da Mona Lisa, que reapareceu 2 anos após. Nos Estados Unidos só nascia a fundação CTR, que depois virou a IBM em 24. Coisas muito importantes que aconteceram para nós na humanidade. Mas para mim especificamente, que determinou a minha existência como ser humano, que eu pudesse aprender para estar aqui hoje, aconteceu outra coisa muito importante. Em 1911, meu avô, pai de meu pai, aos 13 anos de idade, uma criança, certo? Família passava fome. Aqui ao norte, irei lá amanhã, em Castelo de Paiva, saiu de Castelo de Paiva, sozinho, com 13 anos de idade, pegou um navio a Rio de Janeiro. Ele tinha um contato de amigos, de família, só na cidade de São Paulo. Mas pegou então um navio que o deixou lá no Rio. Imagina uma criança de 13 anos, uma viagem de navio de entre 20 e 30 dias. Ainda chegou na cidade errada e viu que teria que fazer uma viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo, que era uma estrada de terra, que levava a pé entre 20 e 30 dias, ou seja, quase 2 meses. E ele não tinha dinheiro. Em português do Brasil, a gente fala que ele não tinha um puto. Assim fala como? Aqui não tinha um tostão. E fez essa viagem de andarilho, trabalhando pela comida do dia e a dormida da noite. Então, nesse espírito, nasceu o sobrenome Seabra na família, certo? Então, isso me dá muito orgulho para falar que por esse motivo,
cunhou a minha existência e fez com que eu estivesse aqui hoje e fez com que eu entrasse nesse país como português que tanto me abraçou. Então, sou obrigado a Portugal e obrigado a todos vocês. Assim começou a minha história. Outra coisa que me fez único. Eu, Drucker, e aula que nunca acabou. Acho que grande parte das pessoas aqui só conhecem Peter Drucker. Drucker considerado o pai da administração, o pai só da gestão, o inventor do management. Tem gente que o chamava de guru, ele odiava ser chamado. Ele se denominava um eterno aprendiz. A cada 2, 3 anos ele escolhia um tema e estudava aquele tema profundamente. Ele nunca estudou gestão, mas se tornou o grande mestre. E para mim ele é simplesmente o engenheiro invisível atrás das corporações que deram certo, mas mais ainda o meu mestre e professor. E vou explicar o motivo dele ter se tornado o meu mestre e professor. Para ele, se eu criei essa frase, então para mim ele é o arquiteto invisível por trás das organizações que deram certo. O que me levou a minha jornada acadêmica. Eu, quando adolescente, eu queria só fazer esse direito na Pontifícia Universidade Só Católica, em São Paulo, e a Getúlio Vargas, que naquela época era o curso mais conhecido de administração. E mais do que fazer administração, eu queria só fazer essa universidade especificamente. Eu digo que a tudo dai graças, acho que nada acontece ao acaso. Não entrei na Fundação Getúlio Vargas, entrei na Faculdade de Direito, comecei a estagiei, sou o maior escritório de advocacia do Brasil, o escritório tem 1.500 pessoas, trabalhei lá só 3 anos só como law clerk, mas sabia que não ia ser advogado, estava na busca da aquisição de conhecimento para ser algo que eu não sabia o que seria um dia. E nessa jornada fui estudar na UC Berkeley, que vocês conhecem, é uma das 10 maiores americanas, e fui fazer a Berkeley para me preparar para o MBA, e claro, só queria fazer os famosos, Stanford, MIT, Harvard, mas já morando lá nos Estados Unidos, me preparando, eu descobri que os cursos famosos não eram para mim, eram para engenheiros, matemáticos e economistas, que queriam ir para as finanças, mercado financeiro, e não, eu sou um cara de planejamento e de visão. E me falaram que existia um curso que eu nunca tinha escutado só falar, de um tal de Peter Drucker, na Peter Drucker School of Management. Comecei a fazer curso, entendi o que estava acontecendo ali na minha vida, entendi os caminhos que estavam acontecendo, abracei os caminhos. E por incrível que pareça, eu faço muitos eventos em ambientes acadêmicos, adoro dar aulas, palestras e mentorias. Até hoje eu nunca fui convidado para nada na Fundação Getúlio Vargas, mas nessa semana estou completando aulas e mentorias e palestras em 28 instituições. Essa semana eu já dei lá na Universidade de São Paulo e hoje aqui eu vou ter que falar que quando eu recebi o e-mail que o Miguel havia enviado ao meu amigo, eu me preenchi de lágrimas. Porque estar aqui em Portugal, na casa do Fernando Pessoa, onde o Fernando Seabra, que se acha português, é uma grande emoção. Obrigado, Miguel. Se tiver essa faculdade, pode me convidar, por favor. É a universidade e tal. Eu gosto muito só dessa foto de Drucker, porque aqui era o escritório que ficava a 2 quadras lá da faculdade e eu passava a pé ali para assistir às aulas e a gente via o Drucker trabalhando sempre de um novo livro. Aqui uma das frases mais famosas de Drucker, né? A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E Drucker só falava que existiam 3 tipos de pessoas. As que veem as coisas após que elas aconteceram, as que veem as coisas aconteceram e as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, eu gostaria de falar que eu considero só vocês que estão aqui me fazendo acontecer na terrinha do meu avô, vocês são pessoas que fazem acontecer. Então, muito obrigado por essa honra. Tá? Certa data, se numa aula Drucker me solta essa frase. As aulas com Drucker
aconteceu a sábado num auditório grande, assim, que juntava as várias salas. Ele solta essa frase: só você tem que lançar produtos e serviços hoje e começar a matá-los amanhã. Eu falei: esse velho tá louco? Como assim? A gente só pesquisa e investe, P&D, R&D, eu vou lançar e vou matar? Sim, e eu entendi que por trás só dessa frase tão brilhante, né, estava o conceito que eu ensino de inovação contínua. Estava o que eu chamo, essa é a foto que domina os meus sonhos. Eu entregando o meu best-seller ao meu mestre, a inteligência artificial só deixa que a gente brinque, então só fizemos uma brincadeira. E o conceito de inovação só contínua é alicerçado em uma frase que eu digo, que é essa aqui, ó: só todo início é o fim de algum começo. A partir do momento que a gente entende essa frase, que tem um quê de filosófica, nada que começamos não começou. É legal, esse é o que eu veio antes. Então a gente só tem que entender a linha condutora da nossa história, só dos outros, dos conceitos e dos mestres, e criar o nosso próprio conteúdo, que é o que temos feito. Essa aqui é mais uma inteligência artificial, foto que eu nunca tirei, porque só naquela época eu estudei com ele em 97, 98. Os celulares só não existiam e a gente não tinha essa facilidade e a banalização da captura de imagem. Nós banalizamos demais isso hoje, né? Mas quisesse eu tirar foto minha, só fique à vontade, mas vai ter hora para isso. Tem um slide específico que eu peço, tá bom? Fui empreendedor por quase 25 anos e aos meus 45 anos de idade, aos 46 minutos do segundo tempo, que vocês entendem porque vocês gostam de futebol também, eu fui convidado para me tornar diretor de empreendedorismo de startup da Fiesp, que é a maior federação de indústria do Brasil, que tem tem 300 mil empresas inscritas, né? E criei a maior competição de startup da América Latina, um projeto onde chegaram a passar 43 mil projetos, e escolhemos para dar sua mentoria 3.500 projetos, 10 mil horas de mentoria gratuita, né? E depois fui diretor de inovação da Associação Comercial de São Paulo também. E essa história fez me fez ser convidado para ser avaliador no primeiro reality show, que é o Shark Tank Brasil. Aqui tem o Shark Tank Portugal, acho que todos conhecem. E eu fui o chefe da banca de avaliação atrás das câmeras por 5 anos. Fiquei famoso, me convidaram para ir para a frente das câmeras e me tornar só mentor e avaliador na frente, que foi um shift enorme, uma dificuldade para a comunicação. Inclusive, só tenho falar que na conquista da comunicação, melhor acabei só ganhando o termo de embaixador da fluência da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Acho que vocês entendem isso. Isso. E fui embaixador uma vez que descobriram que que eu era apresentador de TV e palestrante, e pelo fato só de eu ser ex-Gago. Gago que diz aqui? Sim. Isso. Então, se não existe ex-Gago, existem só pessoas que controlam a dificuldade. Então, eu vivo num ambiente só controlado, entre o que eu falo, respiro e penso, mais controlado que todos na sala. Fui para frente só das câmeras e virei apresentador só de TV aqui, só nesse reality. Vamos ver se sai o som. Bem-vindos de volta ao Planeta Startup. A partir deste episódio, toda semana, 3 startups irão passar por um método de aceleração exclusivo, com duração de 5 dias. No Planeta Startup, enquanto os jurados decidem o destino dos participantes, Fernando Seabra, nosso mentor, estará durante a semana ao lado das equipes, lapidando e melhorando seus negócios. Como a gente vai crescer esse negócio sem depender de recursos terceiros? Se você vive a transformação, você faz parte daquele negócio. Considerado o filósofo do empreendedorismo, é especialista em negócios, inovação e startups. Líder do GMI, é também professor de MBA em instituições renomadas do país. Sendo mentor em inúmeras iniciativas do ecossistema empreendedor, operando para que diversas ideias se tornem exponenciais. E aqui, como estava na TV, fica mais conhecido.
e acabei sendo convidados para fazer um terceiro, um quarto, um quinto, sexto, um sétimo, oitavo, um nono reality show. Então, sou o brasileiro que mais fez isso no mundo. É o brasileiro só que fez 2 reality shows, eu fiz 9. E toda vez que tem algumas pessoas que sabem que eu fiz, me chamam só para ser mentor e avaliador, que eu acabei virando especialista disso. E apresentador de TV, sou nada mal pro Nando ex-Gago, né? Eu e inteligência artificial, que relação eu tenho com o tema de inteligência artificial, por que eu acho tão importante? Eu não sou nada técnico, mas entre outras coisas, hoje eu sou conselheiro de inovação da ABRIA, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Acabei de me assistir só faz 3 semanas, você não sabia ainda. Eu acredito que as relações são travadas entre as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, outros, governo e o resto lá do mundo. E daqui para frente, eu acho que as relações não vão existir sem um colchão no meio, um recheio, né? Então, uma pessoa vai se relacionar com uma empresa com inteligência artificial. Uma pessoa vai se relacionar com outra pessoa com IA e vice-versa, as relações todas. E para mostrar o conceito, esse recheio, o recheio de um sanduíche, ou recheio de uma bolacha, e descobrimos aqui a idade média do apresentador, uma vez que ele usa a música do ET. Metade não conhece, metade sabe que é bem velho. O meu assistente, que está em algum lugar, colocou, eu falei, deixa. Ali, ó, deixa porque me representa. Não sei se foi esse o motivo, porque sabia que eu sempre ia fazer piada sobre isso? Foi o motivo? Você sabia que eu ia fazer piada? Não. Intuição. A Bossa Invest é o maior fundo de venture capital da América Latina. A gente já investiu mais de 12 mil startups. Eu sou board advisor do público de inteligência artificial. Eu tenho investimento só direto em mais ou menos 14 startups e acabei de entrar em mais um fundo com 92. Então eu tenho investimento em umas 115 startups, mais ou menos. Tá? Novembro do ano passado, após o contato com 1 milhar de empreendedores, criei muitas metodologias e lancei um livro que se tornou best-seller, foi o segundo mais vendido lá no Brasil, que é um compilado de metodologias ágeis. E por que só mandá-la? Uma vez que para mim o ciclo de inovação é contínuo, não tem começo, meio e fim, é toda segunda-feira. Para quem não me seguir ainda, quem tem Insta aí, por favor, vou pedir que quem tem Insta saquem seus celulares, não sejam inibidos. Se alguém tinha que estar só com vergonha, sou eu que estou no palco, sou Gago, não vocês. Por favor, saquem e vocês vão só tirar uma foto no próximo slide e vão marcar Fernando Ponte Seabra Oficial e Universidade Fernando Pessoa, só tudo junto assim, Miguel. E a foto é aqui, ó. O perfil eu mostro e vou explicar a foto. Aqui, nosso evento. Essa foto aqui à esquerda de vocês, eu fiz com a primeira inteligência artificial que ficou disponível a nós há menos de 2 anos atrás, para vocês verem a evolução que só tivemos. O nome dessa foto que eu fiz é Como Inovar Sem Se Desumanizar. Ele tirou a foto, não se desesperem, eu mostro só novamente o perfil aqui no próximo slide. Pronto, tirou? Aqui, ó, próximo slide. Fernando.Seabra Oficial, aproveita e já me segue. E Universidade Fernando Pessoa. Espero que todos já sigam a Universidade de Fernando Pessoa, né, Miguel? A gente tem, o pessoal só da mídia, vocês dão uma conferida? O pessoal para a sessão da sala vai ter que estar seguindo os dois. Não é? Era isso combinado. Vocês não sabiam que botaram vocês numa roubada, um stand-up de 5ª categoria. E eu tenho um sonho de fazer stand-up, não vai dar certo, né? É uma mistura. Né? A gente ficou em choque, assim, o mundo ficou em choque em 2022, a gente viu informação que o mundo levou 5 dias para o ChatGPT atingir 1 milhão de usuários. Sabe disso? Quem não sabia? Quem não fazia ideia? Grande parte. Né? E vou mostrar que esse número era extremamente esperado. E vou comprovar com dados técnicos. Em 1999, o Netflix levou 3 anos e meio para atingir a mesma quantidade de usuários, mas era um outro mundo, certo? Aqui,
o mundo tinha 500 milhões de aparelhos de celulares. Em 22, o mundo tinha 6,8 bilhões de aparelhos de celulares. Agora eu vou fazer a correlação. Aqui o mundo tinha 6 bilhões de habitantes, aqui 8. A correlação. A quantidade de aparelhos de celular por habitante na Terra. Vocês não fazem ideia, só como é chocante. 0,08, 0,85, um aumento de mais de 900%. Gente, vocês se dão conta, esse aparelho aqui, que tem aproximadamente 110 mil vezes a capacidade computacional do primeiro foguete que foi à Lua, existe 0,85, 1 para cada habitante na Terra hoje. Vocês se dão conta do poder disso? E a gente acaba usando só contra nós, não a favor. Isso faz a gente entender o poder da mídia e a necessidade de viver e implementar as estratégias omnichannel, de omnicanalidade. A gente está no banheiro só tomando banho, dormindo, só fazendo o que for ali na casa de banho, que o seu cliente está te procurando, só comprando onde você seu da concorrente. 0,75, e possivelmente o número já aumentou, porque esse dado é de 22, né? Então, a primeira coisa para a gente ficar bem alerta, né? Isso fez com que o mundo sofresse essa sua corrida a ouro, a inteligência artificial, e a corrida a ouro, a IA, fez com que as Big Techs vendessem mais, crescessem mais e exercessem mais o seu papel de crescimento exponencial. Tá? Se há 12 anos atrás eu perguntasse aqui quais são as 10 empresas que mais valem no mundo, seriam basicamente qual setor de business? Petróleo e gás. De 12 anos para trás, aí isso começaram as Big Techs. E essa sua corrida a ouro criou, pela primeira vez que temos no mundo hoje, o Clube do Trilhão, as empresas que têm seu valor sobre o mercado acima de 1 trilhão. Vocês sabiam que trilhão tem 12 zeros? Eu não sabia até escrever. Nunca vi escrito. Trilhão tem 12 zeros. A primeira empresa que atingiu o valuation de $1 trilhão foi a Apple, dia 2 de agosto de 2018. 2 de agosto de 2018. Gente, é logo aqui, só 7 anos. É muito, pouquíssimo tempo. E foi 1 trilhão, cresceu e as outras 5 e as outras 4 só vieram atrás. Mas isso aqui não é briga de cachorro pequeno, é briga de cachorro grande. O tempo de vida média das 5 Big Techs é de 35 anos. Então a estratégia hoje de crescimento, acquisition, traz para cá, o capital intelectual, a gente vê o Zuckerberg tentando só contratar engenheiro por $1 bilhão. Uma cabeça tem o valor de um unicórnio. E o Sam Altman do chat GPT já diz que em 2 anos a gente só vai ter uma startup unicórnio de uma única pessoa. Então, o poder exponencial só muda o jogo, né? Essa é a nova economia. E eu acho que para viver inovação, eu digo que a gente não vive inovação sem processos de liderança, uma vez que ninguém só chega segunda-feira na empresa. Chegou segunda-feira. Hey, para tudo! Vamos inovar! Ninguém faz isso. A gente faz isso porque a concorrência vai pegar o nosso cliente, vai me fazer quebrar, vai fazer o meu bolso ficar vazio, que esses dois aqui. Pô, pessoal, vamos fazer um Pix aí, né? O pessoal nem quer esse Pix aqui. É um pagamento eletrônico imediato. É um webway. Make me a webway. Ninguém chega segunda-feira de livre espontânea vontade e quer se mudar, né? As empresas não quebram por fazer a coisa errada, quebram por fazer a coisa certa a tempo longo demais. Conceito de Druckeriano. Tá? Vocês acham que o Tony, o técnico do Rafa, foi necessariamente um grande líder? Se necessariamente. A pergunta é uma pegadinha. Quem acha que sim, quem acha que não, quem não acha nada? Ninguém acha nada, ótimo. Vamos não achar nada hoje? Para amanhã achar alguma coisa. Para isso que existe o processo de aquisição de conhecimento. A gente adquire, discerne,
De acordo com a minha definição de liderança, não sei, só foi. É uma vez que, para mim, isso é liderança. É a nossa capacidade de influenciar pessoas para que elas lutem por objetivos compartilhados. Então, liderança, isso tem a ver com time. É uma coisa você ser necessariamente um grande técnico de um atleta, outra coisa é um técnico de um time. E o conceito de liderança, que é esse, tem que estar na alma, no coração e no dia a dia do gestor e do top management para fazer a inovação acontecer. Então, o desejo que eu tenho a todos é, não interessa o que vocês querem, mas desejo que vocês trabalhem em um lugar onde o top management acredita que sem inovação a gente não vive mais. É essencial para a gente sobreviver. Faz sentido? Inovação, de curto e grosso, fácil. Inovação, para mim, é a nossa capacidade de transformar suas novas ideias em resultado. Mas vou dissecar isso aqui agora, vou ampliar o entendimento disso. Que novas ideias? Ideias novas ao mercado. De repente você acorda de madrugada, às 3 da manhã, na Eureka, e teve uma grande ideia que interessa a você, então isso não é uma inovação. Isso é um sonho, é uma divagação, é uma viagem, né? Novas ao mercado onde você atua. Ideias podem ser um produto, um serviço, um processo. E toda vez que pensamos em inovação, a gente está preso conceitualmente a produto. A gente só pensa em inovação, vem produto. Se a gente só pensa em inovação, vem Apple, vem Amazon. Então a gente no meu livro eu criei um conceito que eu chamo de as 5 subdimensões da inovação, que ajuda a gente a ver inovação em muita coisa, sem mudar o produto, para que tenha inovação e a gente comece a inovar onde a gente não via antes, através do conceito das 5 dimensões da inovação que eu ensino na mandala da inovação. Tá? E que tipo de resultado? Econômico, estratégia, ambiental. Fernando, a inovação tem que dar só resultado só financeiro? Não necessariamente. Preferencialmente a médio e longo prazo. De repente, se trouxe um resultado estratégico, né, ou social, ambiental, depende do objetivo que você tinha com aquela ação de inovação em si. Né. Para falar de inovação, eu tenho que apresentar o pai da inovação, que é Joseph Schumpeter. E eu lembro aqui que Drucker só comentou em aula que os pais de Drucker, que moravam em Viena, na Áustria, eles faziam sarais intelectuais aos sábados à noite e chamavam os intelectuais lá da Europa. E Drucker ficava sentado na escadinha, assim, vendo os pais com os intelectuais. Ele via assim, só passava Jean-Paul Sartre, Joseph Schumpeter. Um dos convidados que frequentavam a casa de Drucker, só quando era criança, era Joseph Schumpeter, pai da inovação. Né? E Schumpeter ensinou a gente o conceito da destruição criativa, dizendo que todos só somos agentes de inovação e a gente só tem um papel de criar seu mercado, destruir o velho, inovar e alterar o equilíbrio. O Schumpeter está querendo dizer aqui que a gente tem um papel de acabar com a concorrência. Então, a concorrência tem o papel de acabar com a gente. E a gente vai sobreviver como? Através do conceito de inovação contínua. Entendendo que as descontinuidades estão acontecendo para que a gente não sofra as rupturas, é o conceito de Drucker. As descontinuidades que ocorrem só quando ocorre uma quebra no fio condutor da evolução linear da sociedade, né? E tudo se torna exponencial, inclusive, infelizmente, as nossas relações. Né? Eu vou mostrar aqui o processo de decisão criativa acontecendo na prática. São poucas pessoas aqui como eu e os dois aqui na frente tivemos o vinil. Tem ainda? Não, joguei. Jogou fora? Processo de decisão criativa na indústria da música. Vinil, fita 78, fita cassete,
E a gente andava com o carro assim, só tirava o cassete do carro, né, pesava 6 quilos, CD, iTunes, streaming. E quem estava vivo aqui, jamais ia chegar vivo aqui. Por qual motivo? Porque aqui a gente comprava produto, aqui a gente compra o serviço. Quem tem um mindset, quem vive para fazer isso, não faz isso. A não ser que se mude muito, tem que se antecipar demais. Quem entrega físico, não sabe muito entregar experiência. E pergunto, em que momento que vocês estão na jornada de destruição? Vocês fazem algo que está, com certeza, passando por um momento de destruição criativa. O que vocês estão fazendo? Vocês estão entendendo? Vocês conseguem escutar os fatores de descontinuidade para serem protagonistas e não vítimas nos processos de ruptura? Se atentem a isso. Empresa que sofreu o processo de destruição criativa e foi vítima na ruptura. Eu não sei quem sabe que a Netflix era uma empresa de aluguel de fita VHS. Vocês sabiam disso? Sim. Alguém não sabia? Vocês estão sabendo, vocês estão sabidos, né? Vocês estão sábios, vocês estão sabedores de muitas coisas. Mas a empresa ia muito mal, muitíssimo mal. E no ano 2000, o fundador da Netflix fez uma reunião histórica, digna de estar nos livros de administração, e falou o seguinte: eu quero que você me compre só por 50 milhões de dólares. A gente vai ser responsável pela operação online e vocês, operação física, certo? A gente online. Não, esse negócio online é uma piada, vocês estão de maionese. Riram literalmente os caras na reunião e chutaram lá da sala. Era impossível a Blockbuster não desaparecer. Vocês sabem, se me dizer a quantidade de franquias que a Blockbuster só tinha no mundo só quando se quebrou? Lembrem, é uma empresa de franquia, em média $1 milhão cada. Quem compra nesse bairro vai competir com quem está no bairro de lá, né? Porque você sai da sua casa de manhã para o trabalho, você passa no seu bairro, você passa no outro bairro, ou seja, era impossível você chegar para um cara desse e falar: olha, está acontecendo uma coisa aí que chama processo de destruição criativa, que a gente vai ter que mudar um pouquinho o seu modelo de negócio, você vai ser um afiliado no streaming. Loucura! Quantas franquias tinham no mundo? Milhares. Quantas milhares? 2 mil milhares ou, na verdade, 9 mil milhares? 9 mil franquias tinham no mundo. Era impossível não quebrar. A chance era, no ano 2000, entenderem o que estava acontecendo no mundo. Se você não entende a mudança de demografia, de padrão do seu cliente, as forças visíveis e invisíveis, Porter acontecendo, os teóricos todos aqui, Drucker e agora eu com as teorias que eu criei. Aqui o preço da ação da Netflix no seu lançamento, se lançou no ano 2002. Lembra? Foi 2000. E quanto vale agora? Qual o valor de mercado? Ele se ofereceu a $50. E o valor de mercado agora? Aproximadamente $500 bilhões. Alguns zerinhos a mais, né? Só vai arredondando. Ele lançou a ação em 2002 a 1,20, agora está 1,203, um aumento de 100.000% no valor da ação. Tá. Para falar de inovação, eu tenho que falar a visão que eu tinha antigamente, aos 20 anos, e diferenciar a criatividade da inovação. Há 20 anos atrás, a gente só pensava em inovação, 30, e o que vinha à mente? Os criativos das agências de publicidade. Esses são os grandes inovadores. Mas agora a gente tem que aprender a separar, e a separar na nossa equipe, uma vez que o modelo mental do criativo é diferente do modelo mental do cara da inovação, uma vez que a definição de criatividade é essa: é a nossa capacidade de produzir as novas ideias. E a inovação é a capacidade de transformar as novas ideias em realidade. A gente vai mudar o ambiente, a sociedade e atender cliente aqui ou aqui? Aqui. Então, o ideal é que a gente encontre na nossa equipe quem é quem
tem que separar o joio do trigo. E às vezes a gente junta isso. A equipe é pequena, não, você é departamento lá de inovação, investe aí, pô, tá todo mundo pensando em inovação, né? Contrata um diretor, um gerente, põe aí isso para pensar. É um grande erro. Então entender quem faz o quê e a diferença de uma coisa para outra. Né? Fato que vocês não sabem, mas o Brasil esse ano em Cannes foi eleito o país mais criativo do mundo, o que foi uma balela. Descobriu-se após que várias peças foram feitas por inteligência artificial e que houve fraude. Legal, né? Até que, bom, foi eleito o país mais criativo do mundo em Cannes esse ano, com as agências de publicidade famosas. Tá? O Brasil é que os países mais inovadores, vou comparar a criatividade e a inovação, o Global Index Innovation de 2025. Suíça, Sweden, USA, República da Coreia. Vocês acham que o Brasil está em que número aqui? São 136 os países. O Brasil foi o mais criativo. Número 52. De 24 era 50, agora está 52. E Portugal? Claro que eu fui pesquisar. Portugal eu não ia prestigiar vocês e ver que vocês e mostrar que vocês estão melhor que o Brasil, pelo menos. Quanto melhor? Quanto? 30? Você trabalha com inovação? Quer trabalhar? Só fazer a minha missão. 31. Não estão tão mal assim. Certo? Para inovar e transformar suas novas ideias em resultado. Parte do meu livro. Tá? Para falar de inovação, eu criei um conceito que eu chamo de Market Kill e Market Shift, que é a capacidade que a inovação tem de matar. A inovação alheia mata algo. E a inovação cria algo. Então é o Market Kill e o Market Shift. Tá? Vou trazer exemplo aqui, o exemplo clássico que todo mundo fala. Na cabeça lá da Kodak, o CEO da Kodak chegava segunda-feira, sentava na cadeira de rei do CEO da Kodak, lá balançando suas perninhas e falava: o que eu faço aqui na Kodak? Eu sou o CEO da Kodak, o que a minha empresa faz? Alguém vai dar um chute? A minha empresa produz e revende filmes fotográficos. Ele estava completamente errado, ele não entendeu o problema que ele resolvia, ele não entendeu a razão da existência da empresa dele. Ele não entendeu o propósito massivo transformador dele, ele não entendeu qual era o business dele. E qual era o business da Kodak que ele não sacou? Que é o que fez ele morrer. Ele estava no business de eternizar memórias, não importasse qual fosse a mídia. Esse era o business. Então, às vezes, você cresce tanto que você fica preso na solução. E eu falo que empreender não é implementar as soluções, mas sim resolver os problemas reais. E eles não estavam mais pensando, eles estavam só na solução. Você fica tão grande, o maior do mundo, não entenderam o problema que resolviam. Eles foram se engolidos pelo ego da solução que era genial, mas ficou para trás. Então sofreram o quê? Market kill. A inovação veio e matou outra empresa. Nokia não entendeu que houve a mudança de percepção dos clientes. O percentual que a Nokia tinha no mercado global. Em 2007, 38%, em 25, 0,3%. iPhone foi lançado com 0,5 no mesmo ano. Aqui, 18. E a Samsung tinha 14 e tem 19. Quem é o grande vencedor? Quem é o grande inovador aqui nessa história, na trajetória? Quem vocês acham que é o grande inovador? A Samsung. A Samsung sofreu, tomou porrada, pancada, disrupção,
ruptura, opa, entendeu, percepção, entendeu, e não morreu, altos e baixos e tal. Mas a Nokia não, né? Não sei quem já assistiu o Rock aqui, se não importa só quantas pancadas você leva, mas quantas vezes você levanta, e levantou cada vez mais forte que a vez anterior. Então, a grande... E vocês estão no Market Key ou no Market Shift? E no Market Shift a gente ou cresce ou morre. Pensem no que vocês fazem. Inclusive quem é só estudante, vocês estão, a cabeça de vocês está sendo morta ou sendo mais viva a cada dia com a quantidade do alimento. O que a gente come é alimento, o que a gente escuta é alimento, o que a gente lê é alimento, o que se respira, os sensos todos nos alimentam de coisas, alimentam a nossa cabeça, o nosso corpo, a nossa alma e o coração. Do que vocês se alimentam? O que prova essa alteração é a lei de Moore. Alguém sabe me explicar quem foi Moore? Quem não sabe quem foi Moore? Você sabe? Alguém não sabe quem foi Moore? Sabe quem foi Moore? Moore foi um engenheiro, um dos fundadores da Intel, a empresa que faz os chips. Que, inclusive, há um mês atrás, a NVIDIA comprou só 5% da Intel por $4 bilhões para ter um pedaço da concorrente, historicamente, que é pequena. Então, Moore disse no fim dos anos 50 o seguinte: a cada 18 meses a capacidade de sua computacional de tudo vai dobrar. Então, o que você compra hoje, daqui a 18 meses, já dobrou. Com a inteligência artificial, esse ciclo ficou mais rápido, né? Com as descontinuidades e rupturas, os contextos mudam e criam ciclos mais rápidos. E vocês acham que baixou de 18 para quantos meses? 3. E esse dado já tem 2 meses, possivelmente já baixou. Olha que loucura. Eu vou mostrar aqui o conceito do Market Key e Market Shift acontecendo na prática, no tempo de vida médio das 500 maiores empresas americanas. Tá? Em 58, o tempo de vida médio das 500 da S&P era 61 anos de idade. Em 75 só baixou para 37, os caras não eram ruins. O que aconteceu no 2000? Aqui, ó, ruptura absurda. Alguém chamado Steve Jobs, com um aparelho, que não foi um grande inovador. Vocês acham que a Apple foi a grande inovadora? Foi a maior integradora de soluções já validadas e comprovadas. O cara foi lá e pegou 5 coisas que faziam diferente e botou aqui. Gente, isso é espetacular. Ainda criou um modelo onde alguém ia pôr aplicativos e todo usuário ia pagar um percentual. Ou seja, ele criou a galinha dos ovos de ouro. Aconteceu isso. E junto com isso vem o quê? Isso é um carro. Alguém aqui tem Porsche? Não. Pô, vocês estão mal, hein? Ainda não. Hã? Ainda não. Ainda não. Quem tem BMW como eu? Não tem BMW, não? Uber. Um bom carro, ele corre aonde? Na estrada. A estrada do aparelho corre na indústria de telecom. O quanto que a indústria de telecom vem correndo atrás. E o governo traz nós aqui, ó. O carro, a telecom e a estrada. Né? O meu carro, eu não ponho estrada de terra. Né? Isso, a gente quer uma boa estrada. Baixou para 15 anos. O último dado foi 2019, com 18 anos, uma diminuição de 70%. Esses caras não eram ninguém ruim aqui, gente, eram os 500 das empresas americanas. Com a inteligência artificial, vocês acham que o ciclo de médio vai baixar para quanto? Mais que 5 ou menos que 5? Vocês sabem que eu estou fazendo essa questão há uns 3 meses. E a cada evento as pessoas vão diminuindo. Começou com 15, 12, 10.
Eu falava 7, hoje eu estou quase, acho que vai ser 6, 7, e as 5 Big Techs vão ser sempre as Big Techs, e estratégia de aquisição. Acho que o mundo, em cada nicho, vai ser composto por clusters, grandes clusters, que vão continuar sendo os grandes clusters, as dinastias dominantes nas suas áreas de atuação. Né? Não inovar mata, gente? Sim, já vimos que sim. Né? E para sobreviver ao processo de market shift, que é a diferença entre sobreviver e morrer, a gente tem que fazer o que eu chamo de criar moat. Não sei quem conhece a expressão moat. O que é moat? Em inglês, moat significa fosso. A primeira pessoa que trouxe o termo moat para business foi o investidor Warren Buffett, que diz o seguinte: eu só invisto em empresas que criam um moat, que é um fosso econômico, um fosso do castelo, entre eu e meu cliente, que é a concorrência. E, preferencialmente, vamos criar um moat cheio de jacaré. Né? Você nada, mas o jacaré te pega lá no meio. Isso é força de marca, é branding, é community. Quem aqui usa Samsung? Levanta a mão, só sem medo, só, por favor. Só? Você também é meu assistente ali, vergonhosamente. Quem usa Apple? Time Apple, se falarem, eu te dou o Samsung agora, vocês aceitam? Deixa só 2. Seja, isso é moat, é força de branding, é community. E, claro, a gente que tem Apple não sai, uma vez que a gente vive numa teia de negócios correlacionados, a gente é parte de um ecossistema do qual ficamos reféns. Então, o que a gente faz no nosso business para criar uma teia que o nosso cliente se torne refém? Então, a gente muda a forma que a gente pensa em negócio. A gente não oferece um produto ou serviço. A gente oferece uma marca que resolve um problema qualquer, que insere essa pessoa de forma engajada dentro de uma marca que abraça ela em conceitos gerais. Então, isso é o que a gente tem que fazer na nova economia. Né? Então, criar moat não é mais simplesmente a nossa capacidade de criar essa vantagem só competitiva, mas vantagem só competitiva sustentável. Sustentável, uma vez que a inovação é contínua. Todo início a fim de algum começo. É toda segunda-feira. Inovar não é arriscado, o arriscado é não pensar em inovação. Devo inovar? Não sei, mas pergunte. Existe inovação sem liderança? Eu acredito que não. Né? E por que é importante inovar? É muito importante inovar para que a gente não acabe aonde? No caixão das boas ideias. Ninguém quer acabar dele. Né? Porque senão a gente não quer ser a Nokia, a Sears, a Blockbuster, que está numa sala de aula, no evento, na palestra, na imersão, ajudando as pessoas a pensarem e não terem a short vision they had. Eu trago 2 conceitos para viver inovação, que é o conceito do poder da colaboração e visão de ecossistema. Vou falar um pouco desse. A partir do conceito 1, eu falo que é o seguinte: quem não trabalha de forma colaborativa morre. A gente tem que colaborar, inclusive com o concorrente. Né? O concorrente é contra a gente, mas o concorrente do meu lado é contra o mundo. A gente tem que saber isso. Eu criei um conceito que eu chamo de networking sustentável. As pessoas gostam muito de fazer isso. O tradicional só networking, onde tem uma pessoa que vai num evento, mala. Conhece o conceito de pessoa mala? Uma pessoa chata que só fala de si mesmo para 5 pessoas e no dia seguinte você pega o cartão da pessoa e rasga. Vocês já viveram isso em algum momento na vida de vocês ou não? Sim, dia não. Eu vivi isso dia sim, só não, há 40 anos. Tá? E eu criei essa metodologia para as pessoas aprenderem a fazer isso.
entrar no grupo e fazer com que todas as pessoas criem um plano mental para se relacionar com todas. Eu trouxe uma fórmula. A fórmula n ao quadrado só menos n dividido a 2, se n é o número de pessoas, é a quantidade de relações que as pessoas só podem se fazer entre si, é dentro de um grupo se todas se relacionam com todas. Ou seja, são um grupo de 7 pessoas. Se as 7 só conhecem as 7, vão fazer 21 conexões. 5 vão fazer 10. O conceito ficou claro? Claro para todo mundo? Sim? Não? Maybe? Perhaps? Ok. 7 faz 21, 9 fazem só 36 versos, 3 pessoas chatas e egocêntricas e psicopatas que não param de falar de si mesma, para as outras 6 pessoas que querem se enfocar na mesma. Coisa, situação que todo mundo já viveu aqui. Né? Eu creio que eu chamo de a teoria dos 3 Is do networking sustentável. Em função da minha história de vida, eu crio as metodologias e eu falo que há 40 anos não passa só 2 semanas sem que alguém me peça empréstimo, favor, emprego. Empréstimo, favor, emprego. Ok, já estou acostumado. Até brinco, falo, é melhor que me ache rico, bonito do que pobre e doente. É verdade, quem quer ser pobre e doente aqui? Ninguém, né? Péssimo, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? E eu aprendi na prática que para mim existe 3 tipos de networking. O networking que grande parte das pessoas fazem, que é o networking interesseiro. Eu te conheço hoje e te peço um favor amanhã. Estou ok se você me pede outro, uma vez que eu vivo o reflexo do que eu sou. Mas isso não constrói nada a longo prazo. Isso é efêmero, isso é short term. Short term. E a gente tem que aprender a fazer o que eu ensino, que é o network sustentável, que é o quê? Como eu me torno interessante ao outro, através de atributos objetivos e subjetivos, e como eu me torno interessado no outro. E me mostro interessado. Isso aqui faz com que a gente crie uma rede baseada em valores de reciprocidade, respeito e interesse genuíno. Não aquilo. Faz sentido? E eu criei uma metodologia. Mas por que eu pensei nisso? Já falei que há 40 anos, não passa só 2 semanas, que se me pega isso me vem emprego empréstimo. E para vocês entenderem a minha história, eu tenho que explicar. Bom, já expliquei a vinda de meu avô aos 13 anos a São Paulo, tal. O meu pai só começou a empreender, seguindo esse espírito inquietante de querer mudar o mundo. Ele começou a empreender aos 27 anos, vendeu o seu Fusca branco, porque Fusca. Carocha. Ele vendeu a carocha dele branca, ficou a pé e montou uma empresa, que cresceu muito. Eu nasci em dezembro de 68 e ele fez isso em fevereiro de 69, 3 meses após o meu nascimento. E eu vivi o meu day one, que eu chamo o dia que a gente tem uma virada de chave, o dia que você descobre, eu vim no mundo só fazer isso, esse é meu guia, esse é meu mestre, esse é meu norte, aquela coisa que te empurra, que te faz criar algo, eu chamo de day one. Né? E eu vivi o meu day one entre 8 e 9, 10 anos, eu estava no supermercado com a minha mãe, e eu percebi que os produtos da empresa que meu pai havia lançado não estavam na prateleira competindo com as marcas americanas. E eu percebi isso porque em casa a gente não tinha dinheiro para ganhar isso. E eu fazia o quê? Eu pegava tubos de shampoo usado que meu pai levava em casa para testar os produtos da empresa dele, que ele havia lançado, pegava ainda fita crepe, chama como? Fita? Fita cola. Eu pegava a fita cola, cortava o meio, botava aqui no rosto, brincava de índio com um carrinho de borracha, mas que era um tubo de shampoo usado. Né? Então, aos 8 anos, eu entendi o conceito de varejo. As pessoas vão para comprar algo para consumir em casa porque elas precisam de algo. Eu entendi que o varejo é um canal de distribuição. A empresa tem algo, e entendi que como a empresa do meu pai era
era ainda só pequeno e pobre, ele criou um canal de vendas e distribuição diferente, que foi o canal de vendas diretas, sem varejo. E esse tipo de canal depende do poder dos relacionamentos humanos. Uma empresa de vendas diretas é alicerçada no poder dos relacionamentos humanos. E meu pai é fundador de uma empresa, só para vocês entenderem, que não sei como é conhecida aqui no Brasil, é uma empresa de cosméticos que se chama Sanatura, que é dona da Avon, que tem mais ou menos 100 países, tem 20 mil funcionários, 5 milhões de consultoras, e no Brasil só tem 1.000 franquias, uma empresa grande, e começou com ele vendendo a carocha branca e ficando a pé. E pelo fato de ser filho de um empreendedor assim, há 40 anos as pessoas se me pedem empréstimos a favor do emprego. E eu aprendi a conviver com isso, falei, vou ajudar os outros com a metodologia para que eles não sejam assim, para que eles sejam sustentáveis, e criei o conceito do network sustentável. Eu sou criador de frameworks, esse é o framework Canvas, são dos 3 Is, criando o network sustentável. Aqui a gente só faz um exercício interesseiro, de quando fomos e quem foi só com a gente. Interessante, o que me torna interessante é ter todos os objetivos e subjetivos. E a metodologia é viva, a gente está sempre recorrendo ela, atualizando, uma vez que nós somos vivos. A gente está nos abastecendo, ou empobrecendo, ou abastecendo. A gente nunca está zerado, né? Então a gente vai alimentando aqui. E o item 3, estou interessado em uma pessoa, empresa, um nicho. Então você vai ser uma feira automobilística. Você cria as questões específicas. Em quem, o motivo, as perguntas que você faz, o conhecimento para compartilhar e como você colabora. E esse estudo inicial vai te mostrar que você tem necessidades na sua vida pessoal e profissional. Então isso aqui é uma das metodologias ágeis que fazem parte da Mandala, que são 12 só frameworks diferentes para viver o conceito de inovação contínua que eu ensino. Então aqui a gente aprende, e para mim não existe inovação sem fazer isso. Uma vez que o processo de colaboração é essencial. A chave 2 é visão de ecossistema. A gente está fechado às vezes numa caixa preta e não entende as forças visíveis e invisíveis que interagem, as descontinuidades, as rupturas acontecendo. Pergunta, qual foi a primeira vez que vocês escutaram o fenômeno, o substantivo ecossistema? Lembram? Que idade que vocês tinham? Doutora? Muito nova? Por volta de que matéria? Estudo do meio. A gente chama de biologia. Então, a primeira vez que estudamos o termo ecossistema foi o ecossistema biológico. E a gente esquece, mas só de 12 anos para cá a gente usa o termo ecossistema para ecossistema de negócios. A gente não usava. Inclusive, isso quando eu comecei a usar alguns anos atrás, teve gente que brigou comigo na mídia social, inclusive acabou se virando um amigo. Não, você não pode só chamar de ecossistema. Eu chamo uma vez que a definição que eu tenho de ecossistema biológico é aplicável em ecossistema de negócios. Eu vou só trazer aqui. A minha sua definição de ecossistema é todo qualquer ambiente físico híbrido, ou físico, só virtual ou híbrido, só composto por partes interdependentes, são muitas vezes com interesses só conflitantes, mas que podem só depender de uma da outra para ter sucesso. O que está falando aqui? Schumpeter. Eu preciso da concorrência viva para que eu seja melhor a cada segunda-feira. Lei de mercado. Quem acredita é um mercado sadio e concorrente. Aqui, ó. A gente aprende com quem tem interesses conflitantes. Então, essa, por incrível que pareça, é uma definição de ecossistema biológico que pode ser aplicada a ecossistema de negócio.
né? Esse é o meu ecossistema, o ecossistema de empreendedorismo. Startup, intuição, mentor, fomento, rede, né? Vamos falar agora de relações ecossistêmicas. Qual a relação ecossistêmica entre o Ozempic e as companhias aéreas? Quem saberia me dizer aqui? Tem a óbvia, mas tem uma não tão óbvia. Qual a relação? Gente, quem diria que o Ozempic e seus concorrentes iam influenciar na empresa aérea? Vocês já se deram conta disso? Mostra a necessidade que nós temos de ampliar a nossa capacidade de entender os ecossistemas. As companhias aéreas já estão a fazer as suas contas para ver a quantidade de combustível que vão economizar em função da diminuição do peso médio da população americana. Então a United acha que vai economizar 100 milhões de dólares, uma vez que o peso médio vai abaixar. E tem aluno meu que me assiste e fala, vai ter só mais espaço na cadeira. Isso não pode se falar, mas o peso médio vai baixar, né? Quem diria? Relação, qual o Ozempic do business de vocês não estão entendendo? Gente, tem que ter. E se a gente vê, a gente se antecipa, uma vez que a gente entende os fatores de descontinuidade e vai ser o protagonista e não vítima no choque de cultura da inovação. Aqui, quem percebe? Indústria alimentícia. A gente já sabe que famílias que usam Ozempic e concorrentes vão diminuir investimentos em alimento entre 6% e 9%. Olha só que extraordinário. Aí vem a Nestlé cria uma nova marca voltada para usuários de medicamentos para emagrecimento. A Nestlé lança pizza e sanduíche para usuários de Ozempic. Olha só. Quem vai ser nutricionista a cada 3 ou 4 meses? Alguém vai nutricionista com frequência? Não. Já podemos pedir essa pizza a cada 3 horas. Essa foi uma piada para quem não entendeu. Que diz que você vai no nutricionista e fala, a cada 3 horas você pode ir lá comer uma batata doce, um abacate e 2 nozes e morrer de fome. E essa pizza para os lados de Ozempic, pelo menos. Outra, indústria Ozempic e indústria da gastronomia. Olive Garden nos Estados Unidos, gente, diminuiu o tamanho dos pratos e cobra menos. Tem um prato normal e tem um prato para usuários de medicamentos para emagrecimento. Porque você não quer comprar o prato enorme, né? Primeiro que você compra, sobra. Aí você come, você vai se sentir ocupado, né? Então você não vai. E o cliente vai para onde? Não come, vai comer em casa, então eles deixam de perder o cliente. Isso é se antecipar. Isso é o que a Nokia não fez, é o que a Sosul, a Kodak não viu, se antecipar. Então, 3 exemplos espetaculares. Tá? E são raras pessoas que ensinam isso que eu estou ensinando agora. Tá? E pergunto, vocês conhecem o ecossistema de vocês a fundo? Não sei. A gente tem que saber ver, entender e interagir. Quem vê o ecossistema às vezes não entende, e quem entende não necessariamente sabe interagir. E claro, eu criei mais uma metodologia ágil, que é a 12ª da mandala, que se chama encontro. Então eu fecho a mandala da inovação com 12 e a última é encontro. Mas que encontro é esse? Encontro da sua ideia, sua validada, inovando no mercado real, encontrando no mundo no qual você quer estar inserido. Esse é o encontro. O encontro real da solução que resolve o problema com a visão ecossistêmica de todas as forças que podem interagir. Eu criei um canvas que é dividido em 2 páginas. O primeiro é mapa do ecossistema de 2, a visão sistêmica dos interlocutores. Aqui a gente coloca o nosso microambiente, que é um ambiente que nós temos acesso e negociamos com ele, e fora o nosso macroambiente, que interage, mas a gente não interage. Macroambiente, onde está o Ozempic? Onde está o Ozempic no macroambiente? Eu colocaria ele no sócio cultural. Faz sentido?
muda a percepção que as pessoas têm de si mesmo no ambiente que vivem. Olha só. Então aqui a gente só começa a ver. Uma vez que a gente vê, a gente quer entender. Aqui é o mapa 2. Engajamento com interlocutores. Aqui eu vou colocar as pessoas de interesse, influência de terceiros e vou mapear as pessoas de acordo com o grau de influência do interlocutor e grau... Gente, para ensinar isso eu levo 4 horas, tá? Estou falando em 4 minutos aqui. Só dando um little texto. Grau de influência e grau de interesse. Para saber, nas relações políticas da minha empresa de negócio, quem que eu vou manter informado, manter satisfeito, manter engajado e manter envolvido. São coisas distintas. Parecidas, mas distintas. Tem gente que você quer informar pouco. Tem gente que você quer informar muito. Tem gente que tem influência alta e não te gosta. Então você vai segurar a informação. E você faz um mapa político das relações. Isso aqui, para quem tem equipe, é líder e trabalha com vendas, estratégia de comunicação, isso aqui vale ouro. Isso aqui não existe. Tá? Aqui a gente entende, aqui a gente interage. Então aqui eu apresentei hoje 2 das metodologias da Mandala. Mandala porque a inovação é contínua, é cíclica. É engraçado porque eu criei isso de forma linear. E comecei a escrever um livro. Eu falei, gente, como é que faz sentido isso aqui? Ensino inovação contínua. Isso tem que ser cíclico. E comecei a aglutinar os conceitos em clusters no processo de desenvolver um projeto novo, ou de remodelar aquilo que você já fez. E criei os elos, busca por conexões, visão, desenvolvimento, pitch, encontro, e fiz isso ser de forma contínua. Então a gente aprende tudo e depois usa só cada um de acordo com o momento e necessidade do nosso negócio, ideias ou cabeça onde estamos na nossa organização. Esse de novo, esse é o best-seller, tá? Eu entrego isso em um formato de imersão, que inclusive eu vou fazer aqui na fundação. Essa sexta e sábado eu entrego isso. Vocês ficam só comigo numa sala, assim, uns 2 dias, aproximadamente 10 a 12 horas a cada dia, entre 20 e 24 horas, que é a imersão, a mandala da inovação. Com vocês, Inovação não depende de grandes ideias. Vocês estão vivendo inovação. Os atributos que fazem o negócio viver e como que você passa a autoridade sobre esses atributos para terceiros. Vamos anotar aí. Ele não é implementar soluções, mas sim resolver problemas. É a primeira vez que eu vou fazer isso fora do Brasil, aqui na sexta e no sábado. Uma honra enorme. Estou muito emocionado, inclusive, em função disso e pelo fato de ser mais ainda aqui na Fundação, com a colaboração, a parceria e, mais importante de tudo, a amizade com o Miguel. Tá, Miguel? Obrigado. Só quem quiser interesse, só entra aqui só nesse QR Code e vai falar com o nosso comercial ali, meu amigo parceiro Adael, desse QR Code vai direto com o WhatsApp, tá? Se quiser, só passem para amigos, tragam alguém. São um total só de 20 vagas, acho que tem 5 vagas, ou 4? 5. São 20, tem 5 vagas disponíveis. Tá? Entre em contato e vocês marcam um call com ele entre hoje e amanhã para vocês entenderem o que eu faço e como isso vai mudar a vida de vocês e tirar o sono. O meu objetivo é fazer você perder o sono. Se você dorme bem após escutar um evento meu, eu falei aquele dia. Sinceramente. E não trabalho para a indústria farma,
que faz os remédios para dormir. Mas quero tirar seu sono, meu amigo e minha amiguinha. Você vai entender o que é inovação na veia, você vai querer mudar o mundo, porém, com metodologia. Sabe o que eu estou vendo lá do Algarve? O pessoal lá do Algarve, não, você tem que vir aqui só morar no Algarve, porque Portugal é Algarve. O pessoal do Porto, vocês têm que vir ao Porto. E onde vocês acham que eu quero morar? No Porto, óbvio. Quero ser aqui no Porto. E lá me falaram o seguinte, a gente tinha que te conhecer, porque a gente escuta de palestrante brasileiro que vem aqui, e vem o palestrante só motivacional, o coach X, o coach XPTO. Gente, eu sou mestre, eu tenho base, por isso que eu conto um pouco a história acadêmica que eu tenho, porque eu acabo unindo hoje a academia, sua metodologia, com vida prática, os 9 realities, e põe isso tudo no liquidificador e sai o que eu ensino aqui, tá? Então, adoraria ter mais pessoas aqui na nossa imersão. Eu vou botar aqui de novo, só para quem não teve tempo, tá bom? Só fique à vontade, tá? Inovação. O ano passado eu vi esse vídeo, é um vídeo de uma ONG italiana. Esse vídeo eu falei, cara, eu tenho que escrever um texto. Esse vídeo é uma das razões que eu acho que a inovação tem que acontecer sempre. Escrevi um texto para ilustrar o vídeo e narrei. Então, o texto é meu e a voz é minha. Um dos motivos é o que é inovação para o Fernando Seabra, que sou eu que vos falo aqui. Inovação é o processo de conceber, desenvolver e implementar novas ideias, produtos ou serviços que trazem valor adicional e resolvem problemas de maneira única. Envolve a quebra de paradigmas, a busca por soluções criativas e a exploração de novas abordagens para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovação é ter a possibilidade de alugar aquele quartinho vazio para quem precisa economizar em hotel. Inovação é fazer seu colaborador mais feliz, passando mais tempo com a sua família. Inovação é ajudar a sociedade. Inovação é dar uma mão a uma menina para que ela possa, finalmente, brincar de boneca. Mas nele é que espelhou-se a Fernando Pessoa. Obrigado a todos pela noite.